Há 10 anos, um time do Distrito Federal conquistou o título da primeira edição da Copa Verde, competição que reúne equipes do Norte, do Centro-Oeste e também do Espírito Santo, e de quebra garantiu vaga para disputar a Copa Sul-Americana, sendo a primeira e única equipe do Distrito Federal até aqui a representar o Brasil em uma competição internacional. Essa equipe foi o Brasília Futebol Clube. E se tu quiseres conhecer tudo sobre essa grande conquista do Brasília, é de suma importância que você deixe seu like, se inscreva caso ainda não seja inscrito, mande o link deste vídeo para pelo menos 8 amigos candangos, porque Brasília tem 8 letras, e confere o que eu vou te contar depois da vinheta. Fundado em 2 de junho de 1975, o Brasília Futebol Clube, o Colorado do Cerrado, é um tradicionalíssimo clube do futebol do Distrito Federal, que já levantou a taça do Campeonato Brasiliense em 8 oportunidades, sendo 2 tricampeonatos conquistados em 78 e 84, além dos títulos de 80 e 87. O time já disputou em 7 ocasiões a Série A do Campeonato Brasileiro, a última vez em 1985, com o título da Copa Verde. O Brasília, que naquele ano nem sequer a Série D do Campeonato Brasileiro estava a disputar, teve o direito de disputar a Copa Sul-Americana. O clube surpreendeu e conseguiu eliminar o Goiás após empate sem gols em Brasília e uma vitória maiúscula por 2-0 em pleno estádio Serra Dourada em Goiânia. Porém, na fase seguinte, a equipe caiu diante do Atlético Paranaense, que venceu o primeiro jogo em Curitiba por 1-0 e empatou sem gols na capital federal. Em 2013, o Brasília chegou nas finais do Campeonato Brasiliense. Apesar de ter ficado com o vice-campeonato, o Brasília garantiu vaga para a Série D daquele ano e para a Copa Verde 2014. Aquele Brasília de 2014 tinha no comando o treinador Luiz Carlos, que começou a carreira de treinador no Brasília e que teve como último trabalho o de treinador do Brasiliense no começo deste ano, e peças como o goleiro Arthur, vindo do Gama, do Distrito Federal, e que atualmente está na Jataiense de Goiás. Os defensores Fernando, vindo da base e que encerrou no próprio Brasília em 2015, André Nunes, vindo do Ceilândia do Distrito Federal e que encerrou no Vimmerby da Suécia em 2018, Índio, vindo do Iporá de Goiás e que encerrou em 2020 no Ceilandense do Distrito Federal, e Kaká, vindo do Sobradinho do Distrito Federal e que encerrou em 2020 no Paranoá, também do Distrito Federal. Pedro Ayub, vindo do Rio Branco do Acre e que encerrou em 2018 no próprio Brasília. Clécio, vindo do Ceilândia do Distrito Federal e que encerrou em 2022 no Samambaia, também do Distrito Federal. Mateuzinho, vindo do Quirinópolis de Goiás e que encerrou em 2018 no Sobradinho do Distrito Federal. E Gilmar, vindo do Confiança de Sergipe e que encerrou em 2018 no Santa Helena de Goiás. E os atacantes Alequito, vindo do Barretos de São Paulo e que encerrou no Goianésia de Goiás em 2016, e Claudecir, vindo do Bolamense do Distrito Federal e que encerrou em 2021 no Da Nang do Vietnã. A estreia do Brasília aconteceu no dia 12 de fevereiro de 2014, no estádio da Boca do Jacaré, em Taguatinga, no Distrito Federal, diante do Sene, de Campo Grande, capital de Mato Grosso do Sul, e as duas equipes empataram em 0-0. A volta aconteceu no dia 20, no estádio Morenão, em Campo Grande, e mesmo fora de casa, o Brasília venceu o Sene de Mato Grosso do Sul por 2-0. Gols de Baré, vindo do Bolamense do Distrito Federal e que atualmente veste a camisa do Americano de Campos, Rio de Janeiro, aos 39 do primeiro tempo, e Alequito aos 31 do segundo, resultado que confirmou o Brasília nas quartas de finais. Nas demais partidas, o Paysandu eliminou o Náutico de Roraima com 2 vitórias, 7-2 em Boa Vista, capital roraimense, e 4-0 em Belém do Pará. O Princesa do Amazonas eliminou o Santos do Amapá, com a vitória por 1-0 em Manacapuru, no Amazonas, e o empate em 2-2 em Macapá, capital amapaense. O Clube do Remo eliminou também Paraense e Paragominas, com 2 vitórias, 2-1 em Paragominas, no interior do Pará, e 4-2 jogando em Belém. O Nacional de Manaus eliminou Plácido de Castro do Acre, com empate em 0-0 em Rio Branco, capital acreana, e vitória por 1-0 em Manacapuru, no Amazonas. O Cuiabá eliminou a Desportiva Ferroviária do Espírito Santo, com empate em 0-0 em Cariacica, no Espírito Santo, e vitória por 2-1 em Cuiabá, capital mato-grossense. O Brasiliense eliminou o Interporto de Tocantins, com 2 vitórias, ambas por 2-0, tanto a ida na cidade tocantinense de Porto Nacional, quanto a volta em Taguatinga, no Distrito Federal. E o Vilhena de Rondônia eliminou o Misto de Mato Grosso, com vitória por 4-1 na cidade rondoniense de Vilhena e derrota por 2-1 jogando em Cuiabá. Nas quartas de finais, o Brasília teria como oponente o Cuiabá, e o primeiro jogo aconteceu no dia 26 de fevereiro, no estádio Bezerrão, no Gama.
no Distrito Federal. E o time Candango venceu o Cuiabá por 1-0, gol de Alex Martins, vindo do Roma Apucarana do Paraná e que atualmente joga no Dewa United da Indonésia. Aos 25 minutos do primeiro tempo, a volta aconteceu no dia 9 de março no estádio Eurico Gaspar Dutra, o Dutrinha, em Cuiabá, e as duas equipes empataram em 0-0, resultado que garantiu o Brasília nas semifinais. Nos outros duelos, o Paysandu eliminou o Princesa do Amazonas com 2 vitórias, 6-1 em Belém, do Pará, e 2-1 em Manacapuru, no Amazonas. O Clube do Remo eliminou o Nacional de Manaus com 2 empates, 1-1 em Belém e 2-2 em Manaus, e se classificou devido à maior quantidade de gols como visitante. E o Brasília eliminou o Vilhena de Rondônia, com 2 vitórias, 1-0 em Taguatinga, no Distrito Federal, e 4-3 em Vilhena, interior rondoniense. Nas semifinais, haveria o duelo Candango contra o Brasiliense, e o primeiro jogo aconteceu no dia 23 de março no estádio Bezerrão, no Gama, e o Brasiliense venceu por 2-0, gols de Zé Roberto aos 19 do primeiro tempo e Laércio aos 22 do segundo. A volta foi jogada no dia 26 de março, no estádio da Boca do Jacaré, em Taguatinga, e o Brasília confirmou a classificação ao bater o Brasiliense pelo placar de 3-0, gols de Gilmar aos 21 do primeiro tempo e 2 de Marlon, vindo das categorias de base e que encerrou em 2015 no Galícia, da Bahia, aos 32 e aos 40 minutos, ambos na etapa final. Quem também se garantiu foi o Paysandu, que superou o Remo no Clássico Paraense, com vitória por 1-0 na ida e empate em 0-0 na volta, ambos os jogos em Belém. O primeiro jogo das finais aconteceu no dia 8 de abril, no Estádio Olímpico Mangueirão, em Belém, e o Paysandu venceu o Brasília por 2-1, gols de Everton aos 14 do primeiro tempo e Lima aos 8 do segundo, a favor do Paysandu, enquanto que o único gol do Brasília saiu aos 8 do primeiro tempo, por intermédio de Gilmar. A volta foi jogada no dia 21 de abril de 2014, na Arena Nacional em Brasília, e o time colorado venceu o Paysandu por 2-1, gols de Gilmar aos 39 do primeiro tempo e Alequito aos 9 do segundo, a favor do Brasília, e de Leandro Carvalho aos 39 da etapa final, a favor do Paysandu, resultado que levou a decisão por pênaltis, e aí o Brasília venceu por 7-6 e conquistou o título da Copa Verde 2014. Expectativa do torcedor do Brasília, Gilmar! Gol! Tenta a finta, deu certo, Fernando invadiu a área, botou pra trás, pintou, gol! Alequito do Brasília! Autoriza o árbitro, Fernando, é a bola do título da Copa Verde 2014, pra entrar pra história, Fernando, gol! Brasília foi campeão com Arthur, Fernando, André Nunes, Índio e Kaká, Pedro Ayub, Clécio, Mateuzinho e Gilmar, Alequito e Claudecir. E se tu chegou até aqui e ainda não é inscrito no canal, aproveita agora a oportunidade e clica aqui embaixo no botão inscreva-se, não esquece de ativar o sininho e se você gostou desse vídeo, deixa aquele super like motivacional agora no final, beleza? Bem pessoal, por hoje é só e até o próximo vídeo. Tchau!